E aí, galera, que Vascão é esse? Brincadeira! Esse é o Vasco que a galera gosta. Estou até dizendo o seguinte, que a partir de agora o Vasco só vai jogar no Morumbi. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, a verdade é a seguinte, quem é que esperava isso? Ninguém. Esperava uma vitória do Vasco, tudo bem, tem jogado mais ou menos, quando o Coutinho arruma, né, joga bem e tal, aí não entra, só entra 30 minutos e tal, um meio do campo diferente que não marca muito, mas sabe pro jogo, que o Jair sabe jogar, né? O Tietê está muito bem no jogo, não está mais correndo com a bola, é só toque, é o que a gente tem falado sempre, meio do campo não pode correr com a bola, meio do campo tem que fazer a bola correr, toca o jogo, todo mundo sabe jogar, Tietê sabe jogar, Coutinho sabe jogar, Jair sabe jogar, e outra coisa, o Nuno, ele vem para brigar, o Ryan vem mais um pouco, e o Davi, e o David é um jogador que joga pelos lados, mas sabe jogar pelo meio. O problema todo é que o esquema, né, tem um esquema montado, o Vasco, com variações dentro desse esquema. Então, o amigo está lembrado quando a gente cansa de discutir aqui, né, discutir no bom sentido, que o Verratti tem um esquema para o Verratti. Verratti aí, traz ele para o jogo? Não traz, porque fica embrulhado. O negócio dele é cruzamento, é dentro da área. Dentro da área ele se vira, até, né, com a bola, metida a bola, ele se vira lá, tudo bem. Aí, de repente não tem o Verratti. O que você tem que fazer? São dois homens de frente, rápidos, para o contra-ataque, é outro tipo de jogo. Tem que, cruzamento, de repente até uma metida de bola cruzada, aí pode. Não cruzamento pelo alto, para o cara cabecear. Quem vai cabecear? O Nuno? O David? O Ryan ainda pode, que é mais alto, mais forte, mas o problema é o jogo, porque os três sabem jogar. Então isso facilita para o meio do campo, que hoje jogou o Jair, o Tietê e o Coutinho, ninguém marca aqui de trombada, como por exemplo o Hugo Moura. O Hugo Moura é mais de combate, vai lá e dá trombada, tá bom jogador. Com a bola no pé ele sabe jogar, mas ele é mais marcador. O Jair, o Tietê e o Coutinho não são de trombada, de choque, toque de bola. Então foi um Vasco diferente de tudo que nós temos visto aí. E eu voltando à conversa, nós estamos discutindo isso. Então o Verratti saiu. É o mesmo esquema, mas com variações. Como? O David um pouco mais na frente, o Ryan um pouco mais na frente, o Nuno um pouco mais para o lado, aí os três voltam aqui, recebem a bola no meio do campo, tocam e já vão embora, abertos e um pelo meio. Então, tem jogada. E outra coisa, isso proporciona ao meio do campo, como proporcionou, entrar na tabela com esses caras de frente. Coutinho, Tietê e o Jair, entrando na tabela com o Ryan, o David e o Nuno Moreira. Então, o toque de bola ficou, eu diria, estou empolgado? Eu diria até emocionante. Toque, tabela, eles entraram 2 vezes, 2 gols, ou 3 gols, na cara do goleiro do Santos, com tabela vindo daqui. Vem com a bola, toca, mete ali, entrou, toca, o cara entrou sozinho, Coutinho entrou sozinho. E o outro foi o Tietê, outra tabela que entrou sozinho, vindo lá no meio do campo. Mas com a jogada preparada, com a jogada certa, a tabela certa. Coisa que não acontecia em relação ao Verratti, porque não é esse tipo de jogo o Verratti. Por isso que eu estou dizendo que essa modificação, né, se foi treinada, foi muito bem treinada. Porque
deu 1000% de certeza, pelo menos para eles, que o jogo seria a favor todos do Vasco. Exatamente pelo toque de bola, fazendo o jogo correr. O Tietchan tem reclamado do Tietchan, não é verdade? Tietchan solta a bola, você sabe jogar, não corre com a bola. Corre com a bola, você se arrisca. O cara vem para tomar a bola e vem com tudo. Ele hoje não levou uma trombada, o Jair levou uma trombada, o Coutinho levou uma trombada, mas trombada normal. Trombada normal. Agora, o toque bonito, pô, estava maravilhoso. E o time do Santos correndo atrás. E o Neymar ainda meio arrumado, tocando, mas o problema todo é que o Coutinho encontrou os jogadores certos para o toque, tanto de meio do campo, com o Tietchan e o Jair, quanto os 3 homens de frente, que vinham para o jogo, e iam para o jogo, e puxavam o meio do campo, arrastavam o meio do campo lá para frente. Por isso é que o Vasco jogou 60% dentro do campo do time do Santos, partida intermediária para dentro da área do Santos. Deitaram e rolaram. E todos os gols foram gols trabalhados, gols pensados, arrumados, tocados. E o time do Santos correndo atrás. O Neymar tem 2 caras que podem trocar com ele, mas ninguém. Então ele se viu perdido. Ele não sabia. Começou a reclamar, tomou o cartão, tinha que ter sido expulso. Aí já fica desesperado. Aí restou para o Neymar o quê? Restou para o Coutinho. A galera gritando Coutinho na seleção brasileira. E o Neymar? Restou para o Neymar o choro. Sentou lá e chorou, que não adianta. Não adianta. Tem que chorar de vergonha desse time. Time ruim toda a vida. E ele está perdido aí. Pelo que a gente tem visto aí, ele está querendo correr, né? Aparecer, fazer gol, ajudar o Santos, que a seleção está aí. E o cara já disse que convoca ele, né? Se tiver inteiro. Agora, desse jeito, sem ajuda de ninguém, então o Coutinho hoje fez tudo no jogo. Foi o craque do jogo. Foi o Coutinho, fez tudo. Dominou, marcou, cercou, bola no pé, fez tudo certo, fez gol, fez tudo, deu passe, fez tudo certo. Então o Vasco hoje tem que ser o Vasco de sempre. Ah, mas isso não é possível. Por quê? Por quê? Ué, não jogou isso tudo? Ele não jogou contra um time qualquer, não. Ele jogou contra o Santos, time que corre atrás, tentou de todas as maneiras, perdeu o gol, fez gol, mas o cara estava impedido. Agora, tem tudo para jogar. Agora, aí é que é o problema. Será que esse ataque vai ser o mesmo? O David vai entrar no lugar do Berrete? Não sei. Agora, que esse time jogou hoje bem pra caramba e arrebentou com o time do Santos. E outra coisa, pode dizer baixinho aqui para ninguém escutar a gente. Foi barato, hein? Foi barato. Foi barato. 6 foi barato. 8 estava de bom tamanho. Porque o Vasco perdeu mais 2 gols nessa tabela, nessa metida de bola, entrando pela direita. Cruzamento, pegou o David pouco atrasado e o outro pegou o Ryan atrasado. Se chega na hora certa do cruzamento, tá os dois aí, 6 e 2, 8. Aí mesmo é que o Santos não voltava para casa, ficava mesmo lá em São Paulo. Então, valeu, craque do jogo é o Coutinho. A baranga do jogo, eu vou botar cadê ele aqui? O Barreal a baranga do jogo. E a arbitragem? A arbitragem, como sempre, levou trombada do Neymar, aí ficou com vergonha, deu um cartão, porque o Neymar botou a mão dentro da cara dele, né? Aí ele de vergonha, muita gente, ele deu um amarelo pro Neymar, mas sem querer dar o amarelo. Então, valeu, a arbitragem é 0. É 0! Vascão, jogando sempre, e dessa maneira, pode jogar? Pode continuar jogando dessa maneira? Pode. Vai brigar lá em cima na tabela. Pode ficar certo disso. Valeu, galera.